Olá, gente. Iniciando a nossa conversa aqui no Instagram da Delagiado sobre esse tempo, esse marco temporal, um ano das enchentes de 2023. Exatamente no dia 4 de setembro de 2023, nós estávamos sendo assolados aqui no Vale do Taquari com aquela que até então era a maior catástrofe natural da história. E depois disso nós tivemos novembro, um vendaval em fevereiro e a enchente de maio que superou a de setembro. Mas hoje, exatamente hoje, faz um ano daquele evento climático que ceifou a vida de 55 pessoas, 52 pessoas mortas e ainda um ano depois 3 pessoas desaparecidas. Eu queria te convidar para nós iniciarmos orando pelas famílias dessas pessoas que se foram, que deixaram filhos, mães, pais, amigos, cônjuges, especialmente aqueles que os familiares ainda não encontraram seus corpos para fazer uma despedida. Vamos orar? Senhor, somente a Tua graça pode fortalecer o coração daqueles que choram a despedida, a partida de pessoas queridas. Nós não entendemos tudo que o Senhor permite, mas nós pedimos forças para aceitar. E que a família, os amigos que ficam tenham coragem no Senhor para continuar e prosseguir em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, um ano depois, o que aprendemos? Eu queria que você, se você desejar participar, coloque aí nos comentários de onde você está assistindo, se você também foi atingido pela enchente de setembro de 2023, enfim, se você quiser compartilhar com a gente a sua experiência. O objetivo é falarmos um pouquinho aqui sobre esse fato que até então foi declarado como a maior tragédia natural do Vale do Taquari e possivelmente uma das maiores do Rio Grande do Sul. Estou falando de 4 de setembro de 2023. Naquele fatídico dia, as águas do rio Taquari, que é o rio que banha a região do Vale do Taquari, subiram assustadoramente. E em uma única noite nós tivemos lamentavelmente a perda de 52 vidas, mais 3 pessoas que, segundo a imprensa, ainda continuam desaparecidas um ano depois. Para que vocês tenham uma ideia, em alguns momentos a água chegou a subir quase 2 metros por hora. 1,80 m, 1,70 m, 1,5 m por hora. Então imagina, as pessoas foram para a cama, foram para casa, isso foi à noite, e da meia-noite até as 5, 6 horas da manhã a água estava 8, 10 metros mais alta do que no final da tarde. Então foi uma catástrofe sem precedentes. E isso precisa nos fazer refletir. O que a gente aprendeu com isso? Então, algumas coisas que nos chamam a atenção é que, primeiro, a natureza pode repetir os eventos. Lá em setembro a gente dizia, acho que nunca mais vai acontecer, né? Porque nunca teve uma enchente desse nível. Então, na nossa igreja, na Assembleia de Deus aqui em Lajeado, nunca tinha chegado água. Era um lugar de acolher os irmãos, o pátio era um lugar de guardar os carros dos irmãos, os nossos ambientes, a gente recolhia os móveis e chegou. A gente uniu as forças, trabalhou, restaurou, limpou e pensamos, olha, quem sabe leva anos para acontecer de novo, né? Só que em novembro aconteceu de novo. De certa forma, um pouco menor, mas de igual forma grave. E em maio, então menos de um ano depois, em maio nós tivemos um evento infinitamente maior. Em setembro as águas chegaram a perto de 30 metros o nível, e em maio chegaram a 34 metros. Em maio nós tivemos mais 47 mortes aqui no Vale do Taquari, e no Rio Grande do Sul todo foram 183. Então nós estamos falando de uma catástrofe. Mas eu não quero falar disso ou apenas disso que nós já sabemos, né? Eu quero te convidar para a gente refletir sobre as lições que ficam.
e agradeço quem já está participando. Na medida do possível, quero ir compartilhando aqui os irmãos que estão com a gente e o relato de vocês também, as experiências, pessoal de Minas Gerais, e agradecer o Brasil inteiro que nos abraçou, né, gente? O Elisandro, sou de Santa Maria, minha melhor experiência foi ajudar o próximo, não só aqui na minha cidade e regiões, mas sim a oportunidade de carregar mantimentos para pessoas de outras cidades. Obrigado, Elisandro. A Fátima, boa tarde na paz do Senhor, desejo que você esteja superando com a força do Espírito Santo. Estou em Orlando, na Flórida. Obrigado, Fátima. Sim, nós estamos de fato superando com a força do Espírito Santo. Então, a primeira lição é que a natureza é incontrolável, a natureza é implacável. O Adriano da Bahia, Alagoinhas e muitos irmãos que estão com a gente. Compartilhe com alguém para a gente ter esse tempo de conversa aqui. Vão ser apenas alguns minutos. A natureza é implacável. Nada detém a força da natureza. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que qualquer dia pode ser o último. Essas pessoas foram para suas casas, para suas camas, e elas não imaginariam que esse seria o último dia das suas vidas. É forte, né, gente? Imagina você ter um planejamento, ter um lugar, um refúgio, e daqui a pouco você acorda, não tem mais para onde fugir, não tem como sair, esperar pelo socorro. E é importante destacar aqui o trabalho das forças policiais, dos bombeiros, dos civis, que fizeram um trabalho maravilhoso. Gente, se não fosse o trabalho desses anjos, teriam sido centenas e centenas de mortos. Tanto os bombeiros, não apenas do Rio Grande do Sul, como de outros estados que vieram, bombeiros civis, bombeiros voluntários e a comunidade civil mesmo, que realmente mostrou uma força muito grande. Então a primeira lição é: a natureza é implacável. A segunda lição é: qualquer dia pode ser o último. Se a gente está fora da área de alcance de um rio, nós eliminamos o risco da enchente, mas e os outros riscos? E o trânsito? E as doenças? Qualquer dia de fato pode ser o último. Então que o Senhor Jesus nos ensine nessas lições. A palavra de Deus diz: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias para que eu alcance sabedoria. E o que importa a gente pensar nisso, gente? É saber que se qualquer dia pode ser o último, a gente vai abraçar mais, a gente vai dizer eu te amo, a gente vai honrar, vai, sabe, sentar à mesa, beijar os filhos, beijar a esposa, o cônjuge, porque realmente a nossa vida, diz a Bíblia, que é como um sopro, é uma flor que nasce e some. Mas existe uma outra lição: a solidariedade. A solidariedade foi mais forte do que a força implacável da natureza. Nós fomos tão abraçados. Temos que viver para a eternidade, diz a Cláudia. É isso. A verdadeira vida nos aguarda. E olha o paradoxo da existência: cada dia que eu vivo é um dia que eu morro, porque o dia que passou não volta mais. Então qual é a vida que vale a pena? A vida que vale a pena ser vivida. Pessoas amadas, queridas, trabalhadoras, honestas, que trabalharam a vida inteira para construir uma segurança, uma casa, uma empresa, e as águas levaram, as águas destruíram. Aqui em Lajeado, em Estrela, Cruzeiro do Sul, existem bairros que foram destruídos. A 1000 metros de onde eu estou gravando essa live, que é aqui no orfanato da igreja, onde eu também moro, 1000 metros à frente, um bairro inteiro foi varrido pela correnteza e a força das águas. O bairro Passo de Estrela, na cidade de Cruzeiro do Sul, que é do ladinho aqui. Agora, a força da solidariedade, da comunidade, do voluntariado foi maior do que a força destruidora das águas. E aqui eu preciso dizer algo: as igrejas foram essenciais nesse processo. Quando nós passamos pela pandemia um tempo atrás, vocês lembram disso? Nós tínhamos uma discussão: o que é essencial? Igreja é essencial? Farmácia é essencial? Hospital é essencial? Postos de combustível são essenciais?
E naquele instante se discutiu em alguns lugares, em alguns estados, se as igrejas eram essenciais ou não. O próprio estado do Rio Grande do Sul, governado pelo atual governador Eduardo Leite, colocou bares no decreto permitindo funcionar e deixou as igrejas de fora, demonstrando uma ideologia, de certa forma, que discrimina e persegue os cristãos. Eu lá na época fiz uma crítica muito contundente e por causa da palavra e da voz de muitos líderes e da atuação também de parlamentares, o governo voltou atrás e mudou o decreto permitindo as igrejas abrirem as portas para receber 30 pessoas. Mas sabe o que é interessante? Agora, nessa que foi a maior catástrofe do Rio Grande do Sul, tanto em maio como em setembro, ninguém questionou se as igrejas eram essenciais, porque elas foram essenciais. A igreja do Brasil inteiro se uniu para socorrer o Rio Grande do Sul. Não foi só a igreja, muitas entidades, associações civis, mas eu destaco aqui a força da igreja. Gente, aonde tinha um grupo de voluntários trabalhando, tinha gente de igreja. Nós temos um local de eventos aqui, de retiros, um alojamento, e desde a enchente de maio, nesses 120 dias, nós recebemos mais de 400 voluntários aqui rotativamente. Um dia, os repórteres da RBS chegaram na igreja e pediram para fazer filmagens, e o repórter disse: olha, pastor, eu vi esse movimento aqui, essas pessoas servindo, vi uma faixa aí na cerca, servir, fomos atingidos pela enchente, mas isso não nos impediu de servir. E ele disse: esse aqui é o coração da minha reportagem, eu não quero mais mostrar a tragédia, eu quero mostrar a superação de pessoas que estão vencendo, lutando. E aí ele disse: eu vi isso aqui, achei fantástico. E ele disse: eu tenho andado pela cidade, pela região, aonde tem um grupo de voluntários, para conversar, tem gente de igreja. E ele me disse: olha, a gente não sabia que as igrejas tinham tanta força, tanta unidade. Glória a Deus. Agora deixa eu falar um negócio para vocês, que é outra lição que eu acredito que ficou dessa situação. O Senhor cuidou de nós com mãos fortes, amorosas, mas agora Ele nos comprometeu. Nós, gaúchos, estamos com uma responsabilidade muito grande. Tem muitos pastores aqui na live, irmãos. As igrejas viraram QGs do amor. Rosângela, é verdade. Quartéis generais do serviço, do amor. As pessoas nos diziam: olha, a gente vai em alguns lugares, tem uma burocracia para receber um alimento. Tem que pegar 3 filas. Aqui na igreja eu chego e eu recebo. Irmãos, a igreja de Lajeado atendeu mais de 2.800 famílias. Sabe? Foram centenas de kits de móveis distribuídos, cozinha, geladeira, fogões, mesas, cadeiras. Foram quase 3.000 cestas básicas. Foram mais de 10 toneladas de roupas. Sabe? Mais de 20.000 peças de roupas, colchões. E por que a gente conseguiu fazer isso se nós fomos severamente atingidos também? Porque a igreja do Brasil nos abraçou. A convenção do estado do Rio Grande do Sul, liderada pelo nosso presidente, o pastor Geraldino Silva, nos abraçou. O pastor Carlito Paz, lá de São José dos Campos, com a rede Inspire, nos abraçou. As igrejas de Santa Catarina nos abraçaram. O pastor Silas Malafaia nos abraçou. O pastor Silas Malafaia enviou só para Lajeado mais de R$1 milhão em donativos, alimentos, colchões, móveis. E foi só uma das cidades. Ele fez isso em Canoas, fez isso em Arroio do Meio, fez isso em Cachoeirinha. Sabe? Líderes do Brasil inteiro, irmãos do Brasil inteiro que nos abraçaram. Agora nós, gaúchos, temos uma dívida de gratidão com o Brasil. E eu oro para que o Senhor nos mantenha atentos, para que quando irmãos ou cidades ou estados precisarem, nós possamos retribuir com gratidão aquilo que o Brasil inteiro fez por nós. Estou assistindo do Espírito Santo, acompanhei o trabalho de vocês, estivemos orando e contribuindo. De fato, as igrejas fizeram a diferença, Valquíria. Obrigado, viu? Deus abençoe o pessoal do Espírito Santo. Somos de Santa Catarina, dizimamos para o Rio Grande do Sul, CIMEI. Deus abençoe. Glória ao Senhor Jesus, a Fátima. Irmãos, essa é a essência da igreja, servir.
E há um texto que eu quero compartilhar para encerrar. Se você está assistindo aí e você passou por esse processo, quiser compartilhar nos comentários como é que você está hoje, já conseguiu se realocar, já está na sua casa, teve que mudar de lugar, como é que está a sua empresa, fica à vontade. O texto está em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, uma psicóloga me falou que leva 1 ano para as emoções, para a alma absorverem um evento traumático como uma perda, como uma catástrofe. Hoje faz 1 ano da enchente de setembro. Só que depois nós tivemos novembro, em fevereiro nós tivemos um vendaval. Aqui na estrutura do orfanato foram 7 prédios totalmente destelhados, prédios grandes. E em maio nós tivemos essa nova enchente catastrófica. Então está todo mundo sob pressão, os líderes, os pastores, as famílias, só que de uma maneira sobrenatural e surpreendente, existe uma paz nos nossos corações. Eu tenho conversado com os meus amigos aqui da região, com os pastores da cidade e das cidades da região, e apesar das circunstâncias, das muitas dores, estamos em paz. Pastor, não se fala mais sobre isso daí, por favor nos fale. A mídia, ela vive da notícia do momento. Então o Brasil não está mais falando do Rio Grande do Sul, pelo menos não desse evento de maio e muito menos do de setembro. Agora eu tenho uma informação para vocês aqui. Lamentavelmente, nenhuma casa do Estado, dos governos públicos foi entregue desde setembro. As pessoas que perderam suas casas em setembro, hoje faz 1 ano, nenhuma casa definitiva. Foram entregues casas provisórias. Pelo Estado, pelos municípios e muitas por empresas, por ONGs, por entidades. Mas casas definitivas não foram entregues nenhuma, de setembro. Só que em setembro foram algumas dezenas de pessoas, talvez 1 centena ou 2, que perderam as casas. Agora em maio foram milhares. Tem cidades que foram mais de 1.000 famílias que perderam as casas. Aqui no Passo de Estrela é mais de 800 casas que foram varridas. Então, por favor, continue orando pelo Rio Grande do Sul. Alguém fez um comparativo sobre o furacão Katrina lá em Nova Orleans, né? E essa catástrofe de maio agora no Rio Grande do Sul. E a área atingida no Rio Grande do Sul foi maior, o número de pessoas impactadas foi similar, e o governo dos Estados Unidos investiu 10 bilhões de dólares para recuperar Nova Orleans e levou 10 anos. O governo federal do Rio Grande do Sul, 120 dias depois, já desautorizou, desmontou o chamado Ministério da Reconstrução que eles haviam instituído. Então, gente, eu não estou aqui para criticar os órgãos públicos. Graças a Deus, muitos fizeram um trabalho bonito. Os municípios, especialmente, Lajeado tem um trabalho fantástico, a Defesa Civil. Mas a atuação do governo do Estado, do governo federal é pífia. A atuação é pífia. O governo federal, 120 dias após, desmontou o Ministério da Reconstrução que eles haviam criado. Ou seja, nós precisamos de Deus, da sociedade civil, os empresários. 2 pontes que ligam Lajeado, Arroio do Meio, 2 cidades irmãs aqui, que dá 5 quilômetros uma da outra. Nós estamos acessando toda a região do Alto Taquari por uma ponte chamada Ponte de Ferro, que foi reconstruída por empresários e pela sociedade civil. Agora, 60 dias após, foi instalada uma ponte do Exército para passar caminhões. Mas as pontes que foram destruídas, agora está começando as obras. Nós acreditamos que vão acontecer, mas o processo é muito demorado. A cidade de Cruzeiro do Sul, aqui do lado, quem está liderando a reconstrução são empresários, sociedade civil, em parceria com o poder público municipal. Então nós precisamos que vocês continuem olhando para o Rio Grande do Sul, orando pelo Rio Grande do Sul, e as lições que aprendemos. A natureza é implacável. Qualquer dia pode ser o último.
A solidariedade, todavia, é mais forte do que a força da natureza. E, por fim, as igrejas são de fato essenciais. E a paz do Senhor, a paz de Deus, que excede o entendimento, ela tem, de fato, guardado os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Esse era um momento de compartilhamento. Pedimos que vocês, de fato, continuem orando pelo Rio Grande do Sul e colocando nas suas orações os líderes, os pastores, as famílias. Muitas empresas foram desestruturadas, têm que trocar de lugar, muitas famílias perderam suas casas, estão ainda morando em abrigos. Lajeado não tem mais pessoas em abrigos, porque aqueles que perderam suas casas foram colocados em aluguel social. O município fez um trabalho muito forte. Mas há cidades da região que tem muitas pessoas em abrigos ainda. Há poucos dias haviam pessoas em abrigos da enchente de setembro de 2023. Então, o que a gente aprende com tudo isso, gente? Nós precisamos também, como cristãos, e eu vou concluir agora, já agradecendo sua participação, entender que a consciência ambiental não é uma opção, é uma ordenança bíblica. Deus criou os céus e a terra, Deus criou a natureza, e a Bíblia diz que a natureza testifica sobre o Criador, dá testemunho, e nós precisamos proteger. A primeira visão de proteção ambiental, de ecologia, não vem de nenhum movimento revolucionário, ela vem da Bíblia. A natureza é criação de Deus. Nós não somos panteístas, a natureza não é um Deus. A natureza é obra de Deus. E nós devemos cuidar e proteger as obras de Deus. Então, existe um comitê gestor aqui da bacia do Rio das Antas e Rio Taquari que tem pensado, tem trabalhado muito na prevenção, procurando fazer algo para minimizar esses eventos catastróficos que irão, lamentavelmente, se repetir. Esperamos que talvez não nessa intensidade, mas as regiões ribeirinhas têm que ter consciência que vão conviver com alagamentos. Então, o primeiro passo é a realocação das famílias, e nós esperamos realmente que haja uma mobilização mais rápida dos órgãos públicos, dos órgãos judiciais, se necessário, sabe, para que realmente o povo seja socorrido. Existem pessoas que moram nas regiões muito baixas que de fato têm que serem realocadas, é a primeira coisa. Nós esperamos ações concretas de recomposição da mata ciliar, conscientização, sabe, gente? Nós olhamos para o Rio Taquari na orla da cidade de Lajeado, de Estrela, Arroio do Meio. A gente precisa olhar para o Rio Taquari nas lavouras. O pessoal está plantando soja até na barranca do rio. Mais um pouco está entrando dentro do rio. Tem que ter conscientização. Precisa ser recomposta a mata ciliar. Nós precisamos de desassoreamento e de dragagem. E a comunidade precisa fazer força. Tem pessoas aqui que são líderes. Se você puder promover essa ideia, eu não sei como fazer, eu não sou técnico. Mas eu sei que dá para fazer. Existem países na Europa que fazem dragagem de rio todos os anos. Existem lugares que sofriam severamente com alagamentos, que fizeram dragagem e minimizaram, reduziram o impacto das enchentes de forma expressiva. Então, nós precisamos como comunidade nos unir e fazer barulho, tem que fazer pressão. Os empresários, os líderes políticos, os líderes religiosos, a sociedade civil, para que algo de concreto aconteça no sentido de trabalhar nos rios. Há um projeto aí sendo mencionado que começa lá pela Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos, para quem não conhece o Rio Grande do Sul, é um grande lago, um dos maiores, com um volume de água gigante, e o único lugar de drenagem no mar é lá na região sul. Então, alguém propôs que seja feito 2 canais secos de dragagem da Lagoa dos Patos, para que quando ela subir uma quantidade, ela já comece a drenar para o mar. O Lago do Guaíba tem que ser desafogado, e aí vem desassoreando e dragando os rios, começando pelo Lago do Guaíba, Rio Jacuí, Rio Taquari e Rio das Antas. Orem pelo Estado,
Ô Sandro, um abraço, meu querido pastor. Um abraço para ti, Sandro. Nos ajudaram demais essa família. Tem uma foto que registrou o momento deles, né? A família, o casal e a filhinha. E a força dos voluntários, gente. Foi a maneira que Deus nos sustentou. Então, obrigado pelas suas orações. A Fátima está dizendo aqui, olha, realmente Jesus está voltando. Os acontecimentos estranhos, muitos acontecimentos estranhos no mundo inteiro. É verdade, gente. São sinais do fim, é princípio das dores. Mas enquanto a igreja estiver aqui, a igreja é o bom perfume de Cristo. Precisa fazer a diferença. Nós não somos alienados políticos. A igreja não é alienada socialmente. A igreja é um grupo de pessoas com voz, com voto, com manifestação. E nós precisamos, como fomos... Isso está claro perante a comunidade. A igreja foi indispensável nessa crise do Rio Grande do Sul, por todo o estado. Com abrigos, com alojamentos, na distribuição, com centros de distribuição, com envio de voluntários. Agora a igreja precisa exercer um protagonismo e cobrar soluções concretas das autoridades. Sabe? A igreja faz isso. Nunca se esqueça que um dos maiores líderes do movimento dos direitos civis era um pastor, Martin Luther King. Então a gente ora, sim, nós vencemos nossas batalhas na oração. Mas oração pressupõe orar mais ação. Oração. Tem horas que a gente tem que agir. Então, compartilhe nas suas redes sociais, fale sobre esse assunto. Lembre-se que no Rio Grande do Sul, muitas pessoas perderam seus entes queridos, milhares de pessoas perderam suas casas, e nós precisamos dos braços do Estado. Nós precisamos dos braços da sociedade civil, dos empreendedores, para que o Rio Grande do Sul se levante. E nós cremos que o Senhor está nos despertando, gente, para sermos um Estado protagonista também no Evangelho. Existem muitas promessas sobre esse Estado. E todos os avivamentos eles foram precedidos de eventos desafiadores. Precisamos vozes que não se calam para que não caiam no esquecimento esses momentos trágicos da Elisiane. Pastor Elisiane aqui de Lajeado. Verdade, Elisiane. Nós não podemos deixar cair no esquecimento, inclusive pela memória das pessoas. E agora eu vou encerrar de verdade, viu? Isso é coisa de pastor, dizer que vai encerrar, nunca encerra, né? Eu quero encerrar de verdade lembrando a memória de um moço que veio lá de Ciríaco, Ibiraiaras, para servir a região aqui. Aqui ele se acidentou trabalhando e morreu. Trabalhando. E eu fui acompanhar o seu irmão no dia que ele estava guardando o corpo no IML. E eu disse, olha, o seu irmão não é o salvador da pátria. Ele não tem poder de salvar alguém. Mas Jesus também morreu para salvar servindo. E o seu irmão, embora não salve, morreu servindo. Nós queremos que exemplos como esse nos mantenham encorajados a servir, a prevenir. A emergência tem 3 fases. É a emergência propriamente dita, que é socorrer as pessoas, que é suprir as pessoas. Depois tem a reconstrução, que é uma segunda fase. E a terceira fase é a prevenção. Nós não podemos esquecer de prevenir novos eventos, novos episódios, e como vamos agir quando eles porventura acontecerem. Então ore por nós. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela sua atenção. Se você puder, envie essa live para alguém, essa conversa, para que as pessoas possam de fato relembrar que o Rio Grande do Sul ainda está lutando. A gente está de pé, mas a batalha vai longe. Tem muita coisa para ser feita. Um ano depois, tem muita coisa para ser feita. Vamos orar, gente? Senhor, nós te agradecemos porque em todas as coisas tu és soberano. A sua vontade está acima da nossa e a sua permissão é absoluta mesmo naquilo que não compreendemos. Sua soberania é absoluta, Pai. Nós pedimos força para continuar reconstruindo esse estado, nossas casas, nossos templos, mas principalmente reconstruir a nossa visão como cristãos, como irmãos, visão de servir o reino, visão de ser empáticos, de sermos voluntários, intercessores. Oramos pelas autoridades desse estado, dessa nação, para que haja despertamento e verdadeiro envolvimento com aqueles que sofrem. Oramos pelos pastores e pastoras desse estado, do Brasil inteiro, em gratidão por tudo que fizeram e pedindo que o Senhor os fortaleça para continuarem fazendo.
pelas famílias que perderam seus entes queridos, que perderam suas casas, seus bens. Que o Senhor os conforte, os console e os reerga em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um forte abraço na paz do Senhor Jesus.